Olá, meus queridos irmãos, eu sou o Ayrton Santana e eu tô aqui para contar uma novidade para vocês. Nas próximas quintas-feiras, nós vamos fazer o estudo sobre o Sermão da Montanha. E esse vídeo aqui é para justificar o porquê que nós escolhemos esse tema, né? Nós fizemos uma pesquisa uma vez, né? As pessoas queriam que nós estudássemos o livro de Apocalipse, ou outra carta de Paulo, mas se faz necessário nós aprendermos sobre as leis que Jesus nos ensinou, né? Então, o Sermão da Montanha, para você que quer ser um discípulo de Jesus, que é um discípulo de Jesus, é de extrema importância que nós conheçamos essa passagem bíblica, beleza? E nesse vídeo eu vou dar algumas justificativas por que nós temos que aprender, né, e estudar o Sermão da Montanha, beleza? Vem com a gente aí. Bom, primeiro motivo, por que estudá-lo? Para aprender a ser um discípulo de Jesus. Então, no Sermão da Montanha, Jesus vai falar como devemos nos portar, né, neste mundo, o que devemos fazer, como um discípulo dele age, né, nesse sistema. A gente vai ver também que o reino de Jesus, o reino de Deus, ele é totalmente inverso desse sistema que nós vivemos, né? Quando eu falar a palavra mundo, entenda sistema. Então, é extremamente o inverso, né? Então, no reino, aquele que perder ganha. No reino, aquele que se humilha será exaltado, e assim por diante. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que estudar o Sermão da Montanha, beleza? Segundo motivo, é o discurso mais conhecido de todos os tempos. Então, não existe outro discurso feito por homem mais conhecido que o Sermão da Montanha. Ele foi muito repercutido e compartilhado, né, ao longo do tempo. O grande problema é que, apesar de conhecido, né, é o que menos se obedece. Menos se obedece. Então, nós temos um problema aí, né? Às vezes tudo que se torna familiar, às vezes perde o significado. Então, muitas vezes nós lemos esse texto, nós achamos ele interessante, nós achamos ele bonito, mas nós não achamos que é praticável, né? Porque ele nos coloca, como nós falamos no tópico anterior, nos coloca diferentes desse sistema, e muito diferentes. Então, ele é o mais conhecido, mas ele é o menos obedecido. E ele é o resumo, né? Resumo de todo o ensinamento de Cristo. Então, ele é o resumo de todos os 3 anos aí de ministério de Jesus, certo? E o que é muito interessante, não é só discurso, né? Tudo que Jesus fala nesse sermão é o que ele faz, é o que ele cumpre até o final, até sua morte e ressurreição. Beleza? E terceiro motivo, temos muitos cristãos hoje em dia, mas poucos fazem a diferença. Então, se contar com os católicos, né, nós chegamos a quase 70% de cristãos aqui no Brasil. O problema é que a gente olha para essa multidão e acha, não, agora as coisas, já que está cheio de discípulos de Jesus, né, nós estamos no caminho certo. O grande problema disso é que nós olhamos para essa multidão de gente como, pensa num mar, né, de largura. Não? Então, ele é tão extenso quanto o mar. O grande problema é que ele é extenso, mas de profundidade, ele deve ter 1 centímetro, né? Então, todos têm informações de Cristo, mas não têm aprofundamento sobre ele. Então, por isso que poucas pessoas, poucos cristãos, são cristãos autênticos, verdadeiros, que fazem a diferença nesse mundo. Se o Brasil, com 70% de cristãos, obedecessem ali e se portassem ali, como diz o Sermão da Montanha,
nosso país, eu tenho certeza que seria o melhor lugar para se viver nesse planeta, certo? O grande problema é que isso não acontece, né? Então, nesse sermão, Jesus nos ensina a ser cidadãos do reino. Então, ele está falando num plano terreno, mas ele está falando sobre um outro reino, um reino celestial. E como se porta um cidadão desse reino. Então, as regras também estão no Sermão da Montanha, certo? Bom, e como cidadão do reino, né, nós temos que nos portar diferentes das pessoas, né, do resto do mundo. Então, um cristão, ele precisa se portar de forma condizente ao reino que ele pertence. Beleza? E para concluir, gente, o que é muito lindo isso, né? Então, Mateus, ele descreve o livro dele, né, apresentando Jesus aos judeus. O que é muito legal, né? Ele vai fazer a história de Jesus um paralelo com a história dos judeus, né? Então, como é que Mateus apresenta Jesus, certo? Então, os judeus eram um povo originados, né? Então, ao chamamento ali de Abraão, beleza? Então, Jesus veio da linhagem de Abraão. Jesus, quando nasce, precisa fugir para o Egito, né? Porque matariam todas as crianças ali de 3 anos para baixo. Então, Jesus foge para o Egito, né? E na história do povo de Israel, eles também precisam fugir para o Egito por conta da fome, né? Eles vão se abrigar no Egito por conta da fome. Quando ele sai, né, para começar o ministério dele, ele é tentado, né? E ele vai para o deserto. Quando o povo de Israel sai do Egito, ele vai para o deserto, ser tentado também, certo? Quando o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, né, ele passa pelas águas, Jesus também passa pelas águas ali, né, ele é batizado, certo? E para finalizar, né, Moisés sobe ao monte para pegar as placas dos 10 mandamentos, certo? E aí Jesus sobe ao monte para nos dizer e nos passar quais são os mandamentos do reino celestial, beleza? Então, gente, eu creio que essa série não é para você mudar o seu comportamento, essa série não é para você ficar refletindo no que você precisa mudar ou não, mas eu acredito que o Espírito Santo vai trazer mudança na sua vida. Né? Nós acreditamos que você já né? Na série passada nós falamos sobre identidade, então você já é filho. Então é algo que você já é. Você não precisa ficar lutando para ser, porque se você lutar para ser, você vai cansar. Nós já somos cidadãos do reino. A partir do momento que você creu em Jesus, a partir do momento que você entregou sua vida a Ele, você passa a ser uma nova criatura, né? Como nós vimos aí pela identidade, somos filhos de Deus, e como filho de Deus, você já é um cidadão do reino dos céus. Né? Então, eu não preciso mudar comportamentos, mas eu preciso deixar que o Espírito Santo age em mim, para que a minha vida mude, para que as minhas atitudes mudem e para que eu faça diferença. Lembrando sempre, um discípulo de Jesus não faz coisas para se salvar, mas um discípulo de Jesus faz coisas para abençoar pessoas, para expandir esse reino. Então, nós cremos aqui, toda a equipe, né? Eu estou falando por todos eles hoje, essa série vai mudar a sua vida, porque os ensinamentos de Jesus vieram para mudar vidas. E depois que a sua vida mudar, eu tenho certeza que você vai mudar a vida de alguém, beleza? Então, contamos com a sua presença, você possa se conectar com a gente aí, vão ser, acho que mais ou menos 2 meses, 8 encontros, em que nós vamos dissecar, né, todo esse sermão, para que nós possamos entender como um discípulo de Jesus se porta nesse mundo, beleza? Se você gostou da palavra, dê um like, se inscreva no canal, né? Porque isso ajuda no engajamento aqui do canal, para que a plataforma possa compartilhar, né? E indicar esse vídeo para outras pessoas. Então, se você é abençoado e foi abençoado por esse vídeo, curta, dê like e comenta aí,
né? Faz um comentário aí. Como é que um discípulo de Jesus se comporta, né? Como é que ele se porta? Então você pode escrever nos comentários, beleza? Ficamos por aqui. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau.